Vamos aguardar os nossos irmãos, as outras pessoas entrarem para a gente realizar esse nosso momento de oração. A cada uma que está chegando, se sinta bem-vindo, bem-vinda e acolhido e acolhida nesse nosso momento inicial, onde nós faremos esse momento de oração, de reflexão do Evangelho do dia. Esse vai ser sempre um momento muito rápido, mas vai ser uma oportunidade para a gente se encontrar, para a gente rezar um pouco mais, como temos feito durante todos estes nossos dias. Então é uma alegria muito grande a gente poder se encontrar, a gente poder ter momentos de encontros pessoais um com o outro, com as pessoas que nós estimamos. Então que cada um de vocês que vai chegando se sinta bem-vindo, bem-vinda e acolhido e acolhida nesses meios de comunicação que nós possuímos na nossa paróquia, que é o Facebook, assim como também o Instagram e o YouTube da nossa paróquia. Todos os dias tenho enviado para vocês a meditação do Evangelho, assim como também a reflexão do Santo do Dia. Então o nosso propósito vai ser, ao meio-dia, a gente se encontrar para a gente rezar um pouco este Santo Evangelho e também a gente meditar um pouquinho sobre o Santo do Dia. Nós temos o áudio das nossas reflexões e agora vamos também ter esta gravação meio-dia para a gente se encontrar. Antes de tudo, eu queria pedir para que vocês, em vossas casas, pegassem a Bíblia Sagrada, porque nós vamos meditar o Evangelho do dia. E vai ser muito importante a gente manusear a nossa Bíblia. E queria que vocês abrissem a Palavra de Deus no Evangelista João, capítulo 15, versículo 12 a 17. Peguem a Bíblia de vocês e vamos abrir no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12 a 17. Então vamos iniciar esse momento de oração, nos colocando na presença de Deus, Deus Pai, Uno e Trino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de Maria, nossa Mãe, pedindo que nos cubra com seu manto sagrado, vamos juntos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contamos com a presença de todos vocês nesse momento de encontro, neste momento de oração, que os nossos lares se tornem mais abençoados com a oração que nós iremos nesse momento realizar, neste momento refletir. Peço desculpas a vocês pela falta de intimidade com a câmera tão próxima a mim. É muito estranho, mas a gente vai superar. Então peguem a Bíblia de vocês, como eu havia pedido, abrindo no Evangelista João, capítulo 15, versículo 12 a 17. E o padre vai lendo e nós vamos acompanhando de nossas casas. João, capítulo 15, versículo 12 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho apaguem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Então vamos, neste momento, fazer uma breve reflexão sobre esta palavra hoje anunciada. Algo que nós percebemos que o Evangelho de hoje ele está inserido dentro do Evangelho que ontem nós proclamávamos, de uma forma mais sucinta, de uma forma mais reduzida. E São João ele é muito bonito. É bom que a gente perceba que na Bíblia nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelistas. Os 3 primeiros nós chamamos de evangelhos sinóticos. O que isso significa? Significa semelhante. São 3 evangelhos semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos encontrar, sem muito esforço, passagens que estão contidas nestes 3 evangelhos. São os evangelhos semelhantes. Inclusive, a fonte, o primeiro evangelho que nos foi escrito, embora esteja na sequência Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de São Marcos. Marcos é o primeiro, e ele serviu de base, de fonte, para a escrita do evangelho de São Mateus e também de São Lucas. São Marcos ele foi o primeiro evangelista, e ali colocou as suas experiências. O evangelho de Deus, de Cristo, foi escrito a partir de fontes existentes, de testemunhas oculares, pessoas que conheceram Jesus, que viveram com Jesus e que deram seus relatos, e também de uma fonte primária que existia, chamada fonte Kelly. Temos também aquelas testemunhas que ouviram falar, que não estiveram com Jesus, mas ouviram falar sobre ele. Então há essa junção para a construção do Evangelho. As testemunhas oculares, aquelas testemunhas que só ouviram falar de Jesus Cristo, e também uma fonte primeira, a fonte Kelly. E assim foram construídos os 3 primeiros evangelistas: Marcos, Mateus e Lucas. Já João, ele não faz parte do grupo dos evangelhos sinóticos. Ou seja, João, nos textos de João, nós não vamos encontrar os textos de Marcos, de Lucas e também de Mateus. É um evangelho mais teológico, é um evangelho mais aprofundado, é um evangelho que fala do mistério de uma forma em que a gente precisa compreendê-lo de uma forma mais espirituosa. Então, nós vamos refletir um pouco acerca deste santo evangelho. Peço a vocês só um pouquinho de tempo, que eu esqueci minha água, minha garganta fica seca por conta do vento. Só um instantinho.
bom, desculpa. A gente tem as nossas limitações. Bom, então falando desses evangelistas, né? São João, ele tem uma escrita própria. E nós temos meditado, né, o Evangelho de São João. Normalmente, durante todo o ano, nós meditamos os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que é na divisão que a igreja tem, né, na divisão que ela faz no calendário litúrgico, que nós chamamos de ano A, ano B e ano C. O ano A é o Evangelho de São Mateus. Aí, durante todo o ano, na maioria das nossas santas missas, nós escutamos o Evangelho de São Mateus. No ano B, nós meditamos o Evangelho de São Marcos. E durante todo o ano a gente fica ouvindo o Evangelho de São Marcos. E no ano C, a gente medita o Evangelho de São Lucas. E João é um evangelista que é utilizado, é lido nas grandes festas, nas grandes liturgias de nossa igreja. Então, sempre após a Páscoa, nós começamos a meditar muito o Evangelho de São João. E queria, pelo menos passo a passo, a gente meditar alguns trechos desta passagem bíblica que nós ouvimos. Primeiro, Jesus nos fala do mandamento maior. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nenhum de nós pode imaginar que Deus nos manda fazer algo que não seja capaz. Antes de mandar, Deus fez. Antes de Jesus pedir para que nós façamos alguma coisa, ele já havia feito. Vejam o testemunho de Jesus. O testemunho, ele fala muito mais do que palavras. Jesus poderia ter dito muito bem, amai-vos uns aos outros. Poderia ter dito, mas ele complementa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, façam assim como eu fiz. Algumas vezes nós falamos que dizemos para o outro, faça o que eu estou dizendo, mas não faça o que eu faço. Não pode ser assim. A nossa palavra tem que comungar com as nossas ações. Se eu peço para o outro fazer algo que é bom, que eu também pratique esta bondade. É assim que nós devemos proceder. Não adianta simplesmente eu dizer, você faça, se eu não quiser fazer. Nós temos que criar esta comunhão na palavra dita e na ação realizada, na ação praticada. Por isso que Jesus diz, amai-vos uns aos outros. E ele complementa, assim como eu vos amei. Nós temos a capacidade de amar. Deus não nos criou capazes de odiar. O ódio é algo criado pelo ser humano. Então somos nós que trazemos, somos nós que criamos o ódio dentro da gente. E se eu criei o ódio, eu também posso tirar da minha vida este mesmo ódio. Porque eu sou o autor da própria raiva. Eu sou o autor do próprio pecado. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que me dominar e tenho que me afastar dessas coisas que possam me afastar das coisas de Deus. Se Jesus nos pede para amarmos os nossos irmãos, é porque ele sabe que nós somos capazes. E continua o Evangelho. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. E surge uma interrogação. Qual é o sacrifício que nós estamos fazendo pelo outro? O que você já fez de extraordinário pelo outro? Em que momento você, na sua vida cotidiana, renunciou um pouco da sua própria vida para se doar, para se entregar ao seu irmão? Nós precisamos viver um tempo de renúncia. Nós precisamos também deixar de lado aquela visão egoísta, aquele ato de pensar somente em nós mesmos, para também pensarmos um pouco nos nossos irmãos. Nós precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. Dar a vida significa morrer? Não, vamos entender como se sacrificar um pouco pelo outro. Deixar de pensar um pouco na gente para pensarmos também no nosso irmão. E olha o que Jesus fala na continuação do Evangelho. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Por que Jesus nos chama de amigos?
Ah, padre, mas Jesus é nosso irmão, deveria nos chamar de irmãos. Por que quer nos chamar de amigos? Vamos olhar para dentro de nossa casa. E pego a figura de você que é filho. A sua mãe diz, meu filho, não faça isso. E você acaba não fazendo o que ela pediu para fazer o que você queria. O seu pai, comungando com a sua mãe, dá a mesma orientação. Mas você mesmo assim não segue a orientação nem do seu pai nem da sua mãe. Aí vem o irmão ou a irmã e orienta e diz, olha, não faça isso. Você está fazendo papai e mamãe sofrer. Não haja dessa forma porque está fazendo mal para a nossa família. E mesmo assim você não escuta. Aí o que a gente pergunta? Quem é o amigo que ele mais escuta? Ah, tem fulano de tal. Aí aquele amigo vem, conversa com você abertamente e você reflete que realmente está errado. E às vezes nós damos mais ouvido aos nossos amigos do que aos nossos próprios familiares. E é desta maneira que nós devemos proceder. Jesus, às vezes, ele se coloca literalmente como amigo. Em um dos documentos do Vaticano II, chamado Dei Verbum, Verbo de Deus, ele diz que Jesus veio ao mundo como amigo e nos fala como amigo, ou seja, como uma pessoa próxima, como aquele que nos conhece, como aquele que nos orienta, como aquele que nos aconselha. Então nós somos amigos de Deus, nós somos amigos de Cristo. E todas as vezes que nós fizermos o que Deus nos pede, nós estaremos nos aproximando de Deus e dizendo que nós somos íntimos dele, porque estamos ouvindo o seu chamado. Continua o Evangelho. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Jesus, ele não quer nos escravizar. Nós não somos escravos de Cristo. Nós somos irmãos. O servo é aquele que está aqui para servir. E é interessante que nós queremos que Jesus nos sirva. E ele mesmo falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ainda hoje Jesus está nessa mesma atitude. Ele está a serviço. Quantos pedidos nós não fazemos a Deus? Quantos pedidos não fazemos a Jesus e ele não está nos atendendo? Está. Ou seja, ele está trabalhando pela nossa vida. Ele está trabalhando pelo nosso bem-estar. Ele está fazendo aquilo que é possível para nos agradar. Jesus está a serviço. E de que maneira nós também estamos servindo? O que estamos fazendo para servir aquele que nos serve? E hoje, a melhor forma de servir, como o Evangelho está nos ensinando, é amando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Continua o Evangelho. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do Pai. Olha o interessante. Jesus quando diz, vos dou a conhecer tudo o que ouvi do Pai. Nós temos o primeiro tempo da história, no Antigo Testamento, onde Deus falava diretamente à humanidade. Deus falava ao ouvido das pessoas. Deus se revelava nos profetas e pedia para que eles orientassem o seu povo. Mas mesmo assim o povo não quis ouvir a voz de Deus. Então Deus teve outra atitude. Pois então vou enviar meu próprio Filho ao mundo. E ele fará e dirá tudo aquilo que eu gostaria de falar à humanidade. Ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, Deus falou tudo o que queria falar a cada um de nós. Deus se revelou em Jesus Cristo. Ele já nos falou aquilo que queria dizer a todos nós. Tudo na vida que nós nos depararmos, se aparecer, imagine uma pessoa que diz que está vendo Nossa Senhora. Quais são as mensagens de Nossa Senhora? Oh, meus filhos, convertei-vos, mudem de vida. Jesus já falou. Meus filhos, se entreguem numa vida de oração. Jesus já falou da necessidade da oração.
Meus filhos, vocês não estão mais amando a igreja, estão se afastando das coisas de Deus. Jesus já veio ensinar que nós deveríamos seguir as coisas de Deus. Então todas as mensagens já foram reveladas por Jesus Cristo. O que saiu da boca de Jesus foi Deus nos ensinando. Deus nos fez conhecer toda a sua mensagem revelada a partir de Jesus Cristo. Nós temos a fonte. Nós temos a palavra. E aqui está os ensinamentos, as mensagens que Deus nos revela. O que nós precisamos, claro, é compreender melhor a palavra de Deus, atualizá-la e, principalmente, a gente colocar em prática esta palavra anunciada. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos dignei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Nós não estamos nesse mundo porque nós quisemos. A culpa não é de nosso pai, não é de nossa mãe, mas é de Deus. Nossos pais se conheceram, se uniram, mas eles não poderiam determinar: eu quero que nasça um homem, eu quero que nasça uma mulher. Aí é a ação de Deus. Foi a mão de Deus que quis com que você nascesse como homem, que você nascesse como mulher. É Deus quem nos escolhe. É Deus quem escolhe a nossa família. Nossos pais poderiam ter casado com tantas outras pessoas, mas quis Deus que este matrimônio acontecesse com aquele homem, com aquela mulher. É o dedo de Deus fazendo acontecer. Deus quis que nós pertencêssemos a esta família. E não podemos ser tristes pela família que temos. Devemos ser felizes. Devemos ser pessoas alegres. Foi Deus que nos escolheu. E Ele quer que nós produzamos frutos. Como é que nós vamos produzir frutos? Sendo boas pessoas. Sendo uma boa árvore. Sendo um bom filho, uma boa filha. Sendo uma pessoa de fé, uma pessoa de amor. E continua. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, eu irei vos conceder. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Quando nós pedirmos com fé a Deus, Ele vai conceder. Agora nós precisamos entender. Não é Deus que está para me atender em todas as horas. Não é. Deus nos atende na hora dele. Nem sempre o que nós queremos é o que Deus quer nos dar. E nós somos, infelizmente, pessoas ingratas. Queremos que Deus nos atenda na hora que nós desejamos. Eu queria que Deus acabasse com essa pandemia do dia para a noite. Sim, mas tantas outras coisas boas Deus não está fazendo. Tantas outras coisas Deus não está nos ensinando. Tantas maravilhas não estão acontecendo em nossa vida. Vamos ser pacientes nas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Vamos ser pacientes com tudo aquilo que vai ocorrendo. Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está presente na nossa vida e Ele está atendendo tantos pedidos. Tantos pedidos. Ontem eu fui fazer uma entrega e uma pessoa me encontrou no meio da rua, me viu no canto, teve vergonha de falar. Eu dei uma volta, do outro lado a pessoa estava e criou coragem, gritou. Eu parei o carro, perguntei o que era, e a pessoa dizendo: padre, estava com muita vergonha, mas Deus me colocou na sua frente, ou colocou você na minha frente, eu gostaria disso. Aí conversou comigo. Então, para mim pode ter sido um ato simples, mas para aquela pessoa, ela vai entender que foi uma ação de Deus. Na hora que mais necessitou, Deus apresentou uma pessoa que pudesse lhe ajudar. Então esta pessoa vai dizer: Deus escutou minha prece. Eu estava necessitando disso, e Deus colocou esta pessoa para me ajudar. É a ação de Deus. Se Deus não está agindo na sua vida de uma forma que você perceba, tenha certeza, está agindo na pessoa do outro. Mas Ele age todos os dias na vida de cada um de nós. E fica uma ordem: amai-vos uns aos outros.
vamos nos amar, porque nos amando, nós estaremos cumprindo o amor, o desejo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos encerrar esse momento com o Evangelho do dia, ou melhor, o Santo do Dia. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Isidoro Camponês. Tá? Então vou ler para vocês um pouquinho a história, a vida de Santo Isidoro, um homem de muita fé, muito preocupado com as pessoas mais carentes, para que nós possamos conhecer os santos que a igreja nos revela, homens e mulheres que na vida souberam doar tudo o que tinham em prol do desejo e do amor de Deus. Santo Isidoro Camponês. Com 4 decretos emanados no mesmo dia, dia 12 de março de 1622, o Papa Gregório XV canoniza Inácio de Loyola, Teresa d'Ávila, Francisco Xavier, Felipe Neri e Isidoro. Haviam chegado à santidade por caminhos bem diferentes. Isidoro conquistou a santidade cavando a terra. A pobreza da sua família obrigou-o, ainda muito jovem, a procurar trabalho braçal no campo. Como muitos camponeses, levantava-se ao cantar do galo para assistir à missa antes de ir ao trabalho. Seu primeiro empregador, um homem chamado Vera, muito apreciou desde logo, seja pela vontade de trabalhar, seja pela sua retidão e honestidade. Não obstante isso, o incansável trabalhador foi acusado pelos companheiros, inclusive de fugir do serviço. Porque se ausentava para quê? Para rezar. Santo Isidoro largava o seu trabalho, o seu ofício, para elevar um pouco suas orações a Deus. Porque se ausentava para rezar, diziam, movidos pela inveja e ciúme, que Isidoro abandonava o posto do trabalho. Era verdade, mas o jovem recuperava aquela horinha passada em oração a Deus nos tempos mais castigados pelo sol, redobrando seu empenho. Embora parasse um pouco em sua vida, no seu trabalho para rezar, mas depois ele compensava, trabalhando um pouco mais. Enquanto os outros descansavam, Isidoro estava lá, para recuperar o tempo perdido. O proprietário não quis conversa. Exigiu a entrega de toda a colheita do campo que lhe havia dado de meia, além do abandono imediato das práticas de piedade durante o trabalho. Como eles trabalhavam pela metade, como castigo, o proprietário da terra disse que ele não iria ficar com nada, mas teria que entregar integralmente todo o seu trabalho produzido. Deus premiou o humilde e paciente trabalhador, multiplicando o pouco trigo que ficava nas tulhas. Quando pôde voltar ao seu torrão natal, após forçada imigração, foi contratado por proprietário de terras mais compreensivo, João Vargas, que fez dele seu braço direito. Se uma porta se fecha na nossa vida, Deus abre outra. Novamente atingido pela maledicência dos outros trabalhadores, Isidoro aceitou tranquilamente a provação sem protestar. Vargas quis tirar a limpo as acusações e se colocou escondido perto do campo de trabalho de Isidoro. De fato, ficou surpreendido de ver Isidoro de joelhos rezando. Mas não muito longe estava um anjo, dirigindo o arado e outro guiando os bois. Vejam a leitura, a história de vida do santo. Sua vida de oração era tão profunda que no momento em que ele parava o seu trabalho para rezar, Deus enviava seus anjos para realizar a sua atividade. Vargas
que até então tinha admiração, passou a ter devoção. De acordo com sua piedosa esposa, em uma nobre disputa de caridade para com o próximo, Isidoro não tirou vantagens pessoais da benevolência do seu empregador. Continuou trabalhando a terra com alegre dedicação, repartindo com os pobres os bens materiais adquiridos com o suor da própria fronte. Nós vamos perceber na história dos santos, todos eles têm uma vida de oração, de entrega, mas também há um ponto comum, todos preocupados com os outros. Ou seja, amando não somente a eles, mas também aos seus amigos, inimigos, a todas as pessoas. Isidoro tinha sempre algo para dar aos necessitados. Até os passarinhos, indo com o burrinho, espalhava pela estrada mãozadas de trigo, sem que o conteúdo do saco diminuísse de peso. Morreu em 1130, mais ou menos. Filipe II, atribuindo a sua cura à intercessão do santo camponês, de quem havia levado algumas relíquias, tornou-se um dos mais zelosos promotores da sua canonização, que tardou a vir, mas se transformou em verdadeira apoteose. Então esta é a história de Santo Isidório. Santo Isidoro, rogai por nós. Então todos os dias vamos manter esse nosso encontro, meio-dia, para que a gente faça a meditação da Palavra de Deus, seguida também da meditação do Santo do dia. Convidamos todos vocês às 6 horas da noite para que a gente acesse o Facebook de nossa paróquia, assim como também o YouTube, para que a gente possa acompanhar a novena dedicada ao Santo Terço e a novena dedicada a Santa Rita de Cássia, que está sendo celebrada lá na Igreja da Malhada Vermelha. Encerrando a novena, nós iremos continuar aqui com a transmissão da Santa Missa. E assim iremos até o dia 22, dia de Santa Rita, quando celebraremos meio-dia lá na igreja dedicada a Santa Rita de Cássia, na Malhada Vermelha. Tá? Então vamos procurar ter esse encontro nosso, sempre ao meio-dia, aqui para fazermos um pouco a meditação da Palavra de Deus, do Santo Evangelho. Tá? Que Deus abençoe a cada um e que possamos nos encontrar muitas outras vezes. Muito obrigado pela presença e não esqueçam, entrem no YouTube, coloquem lá Pascom Coreaú e tem um nomezinho, inscrever-se em vermelho, só clicar e pronto, para que a gente chegue nas 1000 pessoas inscritas e que possa facilitar um pouco mais os nossos trabalhos dentro do canal do YouTube. Tá? Deus abençoe, Deus proteja e que vocês recebam a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão de Santo Isidoro, o camponês, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, uma boa tarde e um bom almoço. Aqui encerramos a nossa transmissão. Até amanhã, com a permissão de Deus, ao meio-dia.